galera, e no confronto direto, o São Paulo leva melhor e consegue ali arrancar a vitória, mesmo não jogando tão bem, não mostrando um bom futebol, contra uma equipe muito ruim nessa temporada, que é o caso da equipe do Juventude. São Paulo que vem aos trancos e barrancos, com um elenco com muitos buracos, muitos jogadores lesionados, e o São Paulo não para de perder jogadores. Os seus melhores jogadores estão no DM. Só que daí acaba que um cara vem fazendo a diferença no São Paulo, né? Parece que quando você tem o elenco todo, ele some, não consegue engrenar, não consegue fazer bons jogos. Mas quando você tá uma draga, uma nhaca, ele aparece e consegue fazer o seu melhor, fazer o feijão com arroz para dar a vitória para a equipe do São Paulo, né? E a gente está falando aqui ainda do Luciano, né? Luciano que no jogo passado, no clássico, fez uma boa partida, 2 gols e saiu com um resultado positivo aí para o São Paulo, que venceu ali o concorrente ali que está acima dele na tabela. E nesse confronto direto, mais uma vez, São Paulo sofreu muito, mas muito torcedor do São Paulo deve estar muito bravo com o que aconteceu. Nenhuma bola chegou de fato com perigo ao gol do goleiro Rafael. Só que se você for parar para analisar em oportunidades que São Paulo criou, não foi tanto assim, né? E as oportunidades que criou, pouco acertaram o gol da equipe do Juventude, né? Foram 16 oportunidades com apenas 3 indo no gol, né? E ainda que o gol do São Paulo aconteceu porque a defesa do Juventude é uma nhaca, né? Porque o jogador do Juventude largou os jogadores do São Paulo sozinho dentro da área. Tinha 2 jogadores do São Paulo livres, sem marcação nenhuma, né? Só esperando a jogada. E e um estava atrás do marcador, mesmo que o marcador não estivesse marcando, ele estava atrás do marcador, não conseguiu, não abria para poder tentar receber esse passe. E a bola chegou no Luciano, que estava sozinho também. O jogador veio lá da entrada da área para tentar ali tirar o gol do Luciano de carrinho, mas dificilmente chegaria antes dele chutar a bola. E a gente vê, o São Paulo teve números muito expressivos que mostram que enfrentou uma equipe muito ruim. Só que tá faltando muita coisa, né? Que são 2 jogos onde o Luciano foi o cara, mas falta aquilo algo mais. São Paulo perdeu o Lucas, perdeu o Oscar, perdeu o Ferreira e outros tantos nomes, e parece que o departamento médico do São Paulo não vem fazendo um bom trabalho. Não sei o que acontece, muitas lesões, né? E são lesões que você dificilmente vê no futebol, né? Com acontecer com tanta frequência como acontece no São Paulo, não é nem não acontecer, mas a frequência com que acontece, né? A gente vê você pega ali um exemplo do adversário da rodada passada, o Corinthians, que teve um problema com o garro, que era um problema crônico. Ele foi lá, fez a cirurgia e voltou e está jogando todos os jogos. O Oscar teve um problema de lesão, passou alguns jogos, já teve de novo, passou alguns jogos, de novo lesionado, e agora teve uma outra lesão. Só o Oscar. Aí você pega o Lucas teve uma sequência de lesões muito grande. Fora eles, o Marco, acho que era o Marco Antônio também. O próprio Luciano não vinha tão bem ali na temporada. O Ferreirinha com muitas lesões. O menino que estava despontando ali, lesionado também. O poderio ofensivo do São Paulo não consegue jogar uma sequência de jogos tão grande que os jogadores se lesionam com muita facilidade. Qual que é o problema no departamento médico do São Paulo que perde muitos nomes em um espaço muito pouco de tempo? Não, você for analisar o jogo, o São Paulo foi muito superior à equipe da Juventude. Só que faltou peças para poder falar assim pro São Paulo, ó, se tivesse, por exemplo, um Lucas, um Ferreirinha, o São Paulo tinha amassado com requinte de crueldade a equipe da Juventude e não teria tido problema nenhum. Só que faltou aquele cara para fazer isso, para fazer acontecer,
para fazer com que o São Paulo fosse muito melhor do que o que foi apresentado nessa partida. O André Silva vem numa sequência aí de alguns jogos não tão bem, né? E o meio de campo do São Paulo, que vem povoado, não consegue engrenar, não consegue fazer. Né? A gente vê o Ferreirinha que vem entrando no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo, para não acontecer de estourar de novo. Então o São Paulo não consegue colocar o cara para fazer a diferença. E mesmo quando ele entra, ele não consegue ser esse jogador. Né? A gente vê nomes no banco do São Paulo e você para analisar, tá faltando coisa. Tá faltando o São Paulo achar uma maneira de não perder mais jogadores. Porque são situações que não tem como você acreditar que isso possa ser feito da maneira que é. Né? Para essa partida, os dois atacantes que estavam fazendo grande diferença ali na ausência do Lucas, os dois estavam no banco, porque vem de uma sequência de lesões, vem de uma sequência ali de afastamento pelo departamento médico, e você colocou dois jogadores pesados lá na frente, não tinha um jogador de velocidade para correr. Aí um deles entrou, que foi o caso do Ferreirinha, que foi o que eu comentei, só que além deles tinha o menino Lucas, que não foi pro jogo, não entrou em campo, e ele estava no banco. Um jogo que você precisa vencer contra o concorrente direto para você não entrar na zona de rebaixamento e se afastar o quanto antes disso, né? Principalmente por conta dessas baixas recorrentes e com frequência ali surreais, né? Não pode acontecer isso. E eu falo porque olha a tabela, o São Paulo com essa vitória chegou a 19, mas o São Paulo estava com 16 pontos. Ou seja, o São Paulo estava ali a 2 pontos da zona de rebaixamento. E isso com 16 jogos. O São Paulo é um dos poucos times que tem 16 jogos na 16ª rodada. Ou seja, se não vencesse esse confronto direto, o próprio Juventude poderia colar no São Paulo. Como ainda pode. O Juventude tem 2 jogos a menos e pode colar no São Paulo. Pode ultrapassar o São Paulo se vencer os 2 jogos. Mesmo nessa nhaca, ainda pode ultrapassar o São Paulo. Então você vê que o São Paulo tá tentando tirar alguma coisa, tá tentando fazer alguma coisa, mas tá faltando. O que tá faltando? O São Paulo fez reformulação no CT, fez reformulação no departamento médico, fez reformulação em um monte de coisa e os problemas continuam. E são surreais, porque é uma sequência muito, muito grande de lesões. É uma sequência muito frequente de lesões. Ou o departamento médico está antecipando alguma coisa que ninguém quer externar, tá falando, não, a gente está acelerando o processo de volta de alguns nomes, mesmo correndo riscos deles se lesionarem de novo, porque o time está precisando, ou eles falam, não, a gente está fazendo um trabalho, só que infelizmente acontece de o jogador se lesionar de novo. Mas não pode ser com essa frequência. Cara, o São Paulo é um dos clubes, dentre os paulistas, é o que mais tem problemas no departamento médico. Tem mais jogadores do departamento médico. Na temporada passada, se eu não me engano, o São Paulo chegou a ter 5 ou 6 laterais direitos no elenco por conta de lesões. Você ter 5 laterais direitos, você pagar para ter 5 a 6 jogadores da mesma posição, sendo que 4 deles, 4 a 5 estão lesionados e você às vezes só tem um jogador ou às vezes não tinha nenhum para poder colocar em campo, é surreal. E a gente vê que essa temporada está começando de novo e com as principais peças. Então, quando o São Paulo mais precisa, ele não tem essas peças mais importantes, que é o caso do Lucas, que é o caso do Ferreirinha, que é o caso do Oscar, né? E vem sobrando porque o Luciano guardou nesses 2 jogos. Só que pensa, e se o São Paulo não vence o Corinthians, se o São Paulo não vence o Juventude, como que ficaria essa semana do São Paulo? Tá bem complicado. Você que é torcedor São Paulino, o que você acha? O que tá acontecendo com esse time do São Paulo? O que tá acontecendo com o clube São Paulo como um todo? Deixa a sua opinião aí, deixa o like que ajuda bastante. E não esqueça de se inscrever. Tem vídeo aí praticamente toda a rodada. Quando não tiver, porque eu tiver algum problema, mas tentarei trazer aí com frequência para vocês. Deixa aí a sua opinião e o que você acha aí desse São Paulo. O que você acha que precisa mudar?
que o São Paulo ainda precisa fazer, que ainda não fez, para tentar mudar alguma coisa. Deixa a sua opinião aí, agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.